Ó Deus, estamos na sua presença porque somos dependentes de Ti. E quando a Tua presença, Deus, ela vem, o Teu poder nos toma, todas as coisas começam a se tornar possíveis. Então venha com o Teu impossível sobre cada um de nós, trazendo sobre nós, ó Deus, a grandeza, o poder, a santidade, a transformação. Deus está te chamando à comunhão, a orar, a buscar, a chamar por Ele, invocar pela presença dEle. Deus está te chamando a buscar, então invoque a Ele, chame pela presença dEle. Aleluias, aleluias, aleluias. Glória a Dorina Lama Matiriri Sharanala Radalabataranala Lama Matiriri Cantari. Quando você ora em línguas, você se edifica, a presença de Deus, ela começa a trabalhar dentro do teu interior, trazendo força, trazendo o crescimento que você precisa. Pede para Deus: Deus, me faz crescer, me faz crescer. Quando José, ele tem um dos filhos, o primeiro ele diz: Deus me fez esquecer, mas depois ele diz: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Mesmo em meias lutas, adversidades, momentos difíceis, complicações, você tem um Deus que te faz crescer, um Deus que te faz triunfar. Xalabatorena lama taradalababa bacherere cantore covari rianorina lama macherere cantari. Vem, Senhor, vem com o teu poder, vai tomando cada vida, cada coração, cada alma que está inclinada ao Senhor e nos transforma, nos edifica. Aleluia. Bom dia a todos. Amém? Podemos sentar-se em nome de Jesus. Vocês estão bem? Amém. Um bom dia para quem está em casa pela live também. Amém? Vamos entrar na palavra? Eu vou pedir para você abrir a tua Bíblia aí. Vou pedir para você abrir em 1 Coríntios 10, 12. Vindo para a palavra aqui, irmão, só começando agora, iniciando. Eu conversava, uma conversa assim de pastores, né? E um pastor dizia assim, falou: pastor, Deus já começou a separar joio do trigo. E nessa conversa a gente não presta muita atenção, mas depois eu fico ali pensando nessa conversa. Ele falou: Deus está começando a separar joio do trigo. E é uma realidade. Quando você olha dentro da palavra de Deus, quando chegam e falam assim: Senhor, semearam joio no meio do trigo, não é? E ele fala: quer que arranque? Ele falou assim: não, deixa amadurecer, porque quando eles estiverem maduros, aí nós separamos, porque se tirar agora, você vai perder o joio juntamente com o trigo. E o evangelho, se você observar, tem uma época que o evangelho inchou muito, não é? Cresceu demais. Você viu todo tipo de gente afirmava ser crente, porque parecia até status, não é verdade? Só que chega uma hora que de repente que parece que até Deus sacudiu um pouco isso. E aí vem aquela pergunta: será que ele estava separando realmente o joio do trigo e a gente não entende nessa colheita? Mas por que eu faço essa reflexão, pondero com vocês? Nós temos que tomar muito cuidado, porque nós não sabemos como funciona o tempo. Nós sabemos que para Deus 1000 anos é como um dia é como 1000 anos, mas nós não sabemos o tempo a qual Deus aplica cada situação nas nossas vidas. E muitas vezes o inimigo, talvez, tem tocado e a gente não percebe. E aí nós achamos, culpamos, falamos de mal do evangelho, de igreja, nos esfriamos, nos afastamos. Você já parou para pensar que talvez seja um momento que Deus está separando o joio do trigo? E se nós não tomarmos cuidados, nós podemos se tornar parte desse joio. Amém? Porque a Bíblia fala que vai ser salvo quem? Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Depende de Deus ou de nós? De nós. Deus chamou, a parte dele ele fez, ele deu oportunidade a todos. Mas a questão é: eu vou ser um escolhido? Às vezes eu deixo de ser. Amém? O Israel não perdeu, Deus não tirou de Israel nada. Israel não quis o Senhor.
E a Bíblia mostra que todas as vezes que Deus ele teve que deixar um povo, não foi por escolha de Deus, foi porque aquele povo não correspondeu ao benefício que Deus tinha colocado para eles. Amém? Tomemos bastante cuidado para não perdermos também. E o que me faz eu não perder? O crescimento espiritual. Quando eu falo crescimento espiritual, é igual a vida natural mesmo. De tempos em tempos, a gente precisa de avaliar isso. Será que eu estou crescendo espiritualmente? E quando eu falo crescer, a irmã falou uma coisa agora há pouco, falou um conselho que eu dou, ela falou assim, algo que eu falo de ensinamento de velho, ela falou. Claro, ela disse no sentido brincando, mas a maturidade traz uma diferença na vida de todo mundo. Sim ou não? Quando você é novinho, você pensa de um jeito, você acredita de uma forma. O tempo vai passando, você vai ficando seletivo, você vai ficando mais cuidadoso. Coisas que com 30 anos você acha uma coisa maravilhosa, com 40 você já começa a olhar e falar que porcaria. É verdade ou não é? As coisas vão mudando o valor. E eu acredito que com 50, acho que isso fica muito mais complicado. Eu acredito que com 80 anos, então, nossa, deve ser ainda muito mais seletivo essa escolha. E as coisas vão mudando. Ao ponto da gente chegar, olhar para trás e falar, nossa, eu era muito bobo, não é? Não era bobo para o momento, mas se comparado a depois, você percebe que você realmente estava muito aquém. Então, no mundo espiritual é a mesma coisa. Todo parto, ele pode trazer complicações, pode ou não pode? Você pega, estou falando porque a Bíblia fala que o menino mais ilustre da história da Bíblia, ele veio de um parto complicado. Eu não acho que foi tão simples o parto de Isaac e Jacó. Vocês acham que foram? Saiu dois ali, um grudado no outro. Então tem parto que pode ser trabalhoso. Tem parto que não, que é simples. Mas tem criança que ela cresce e ela é bem terrível. Tem criança que não. Eu fico olhando o filho da Maria Luciana, ele senta ali, parece uma estatuazinha, né? Ele nem mexe, ele fica assim, ó, quietinho. Culto todo. Você não vê nem ele piscar, de tão quietinho que ele fica. E tem criança que você colocar do lado, ele já começa a chutar o que está do lado, já mexe no cabelo do outro, vira para trás, dá uns chutes na poltrona, não é assim? Aí a mãe fala assim, quieta, Joãozinho. Sabe que ele não vai quietar, ele nunca quieta daquele jeito, mas a mãe fica ali, né, apagando, fazendo o que manda, e a criança faz o que obedece e vai levando. Mas ele é trabalhosa, você deixa sozinho, você volta, você já sabe que alguma coisa vai acontecer de ruim. Não é verdade? Tem criança que dá trabalho. Por quê? A natureza dela, a forma dela agir é daquele jeito. E tem crente que realmente, tem crente que ele vai bem, ele começa, parece ali o menino da Maria Luciane, não é? Que é tranquilinho, quietinho. E tem crente que ele é trabalhoso. Ele vai complicar as coisas, ele vai semear confusão, ele vai semear contendas, ele vai ser aquele curioso. Eu poderia pegar exemplo dos 12 discípulos de Jesus. Tem discípulo que você nem ouve falar muito neles, mas o Pedro estava em toda enrascada, né? Toda palavra que era dita em hora errada, toda pergunta boba, estava quem? Pedro, né? Quando Pedro falava alguma coisa, você já fala, ixi, orelha de Malco, não é? Quando Jesus vira para ele, fala, arreta-te de mim, Satanás, que ele falando que ia defender Jesus do Calvário, e coisas assim. Quem que quase se afogou? Pedro. Vamos descer do barco? Claro, a gente olha as virtudes disso, mas imagina, para quem estava ali no barco, o pessoal deve ter falado, Pedro, de novo, fica quieto, Pedro. Né? O Pedro, não, eu quero andar também. E foi sobre as águas. Claro, era Jesus que está lá. Mas imagina que você tivesse um filho com essa mesma inclinação de Pedro. Você deixava ele andar de barco? Não, pastor, vai que ele resolva andar sobre as águas também. Não é verdade? Tem criança que é difícil. E quando você olha por esse lado, o evangelho não é diferente. No meio do evangelho, nós temos essas mesmas atitudes. Uma mãe que está acostumada a cuidar de um filho difícil, ela sabe disso. E às vezes, por mais que você cuida, vai gerar problemas. Então, o que nós precisamos? Do crescimento espiritual. E aí diz assim a palavra de Deus, ó,
Por isso, meus queridos, 1 Coríntios 10, 12, tá bom? 10, 12. Glória a Deus. Portanto, aquele que está de quê? De pé, é melhor o quê? Ter cuidado. Para o quê? Não cair. Então a Bíblia está dizendo para nós que independente de como a pessoa esteja, seja qual for a tua luta, a tua vida, você precisa ter um hábito de vigiar muito, cuidar muito em relação a como você está. Por que isso? Porque por nossas atitudes as coisas mudam rapidamente. Eu vou pegar um exemplo aqui. Tem gente que você olha hoje, ela está do teu lado, ela ora, ela clama, e amanhã ela pode surgir com alguma coisa, que você não sabe nem porquê, ela está com raiva de alguém, ela está chateada com a igreja, e ela desaparece. Eu tenho alguns na igreja que é assim, eles vêm um tempo, depois somem, aí depois aparece de novo, não é? Por onde que eles estavam? Sei lá, parece aqueles filmes do Batman, sabe? Eles aparecem e somem. Lembra daquele mestre dos magos, que tinha no desenho? Do nada ele surgia, depois desaparecia de novo, né? Quando era criança tinha isso. Tem crente que é assim. E você fala, o que move ele? Eu não sei. Mas a Bíblia diz que a gente precisa orar. Ah, pastor, minha família está bem com Jesus, está firme. Será? Como é que você sabe que uma situação dessa não está, de alguma forma, incomodando ele? Então, o que a Bíblia está querendo dizer para nós com isso? Claro, se eu estiver bem, Jesus pediu para Pedro, quando você se converter, confirma os teus irmãos. Mas Jesus pede para ele confirmar os outros quando ele estiver firme. Se você quer realmente que a sua família vá à presença de, ou você mesmo, ele fala para a gente ter cuidado. E o que é o cuidado? O cobrir de oração. Pastor Jaime, essa semana, ele dava uma entrevista, semana que passou, e ele falava sobre cercar as pessoas com a fé que você tem. Como que eu cerco alguém? O que a Bíblia diz ao respeito daquela situação? Eu preciso cobrir essas pessoas, por melhor que essas pessoas estejam. Amém? Pedro dizia para Jesus, manda eu ir ter contigo sobre as águas. Olha a fé desse homem. No outro dia ele estava seguindo Jesus de longe, não é? E dizendo assim, não conheço este homem. Mas o que manteve Pedro de pé? Vocês se lembram? Jesus falou assim, Satanás pediu para te cirandar, mas eu roguei por ti para que a tua fé não desfalecesse. O grande Pedro que nós conhecemos, o homem que defendeu Jesus diante do mal, que andou sobre as águas, o homem que quase todas as situações parecia inseparável de Cristo, só esteve de pé porque Cristo intercedeu por ele. Ou seja, Jesus nunca confiou no que parecia ser o Pedro, mas Jesus falou, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfalecesse. E em Gálatas 4, vamos lá? Eu vou ler a partir do 19, tá? Gálatas 4, 19. Então todos precisam ser mantidos em oração. Ah, mas ele está bem. A dona Luzia está bem. Ela está bem agora, pode não estar daqui a pouco, né? O que vai fazer a dona Luzia se manter bem é as orações que são feitas por ela. Aí ela vai olhar e vai dizer, ah, mas meu filho está muito bem. Tá, hoje está. Mas e amanhã? Não é verdade? A gente vê criança, você manda o teu filho para a escola do jeito que você ensinou. Ele vai ter um ensinamento diferente. O traficante vai aparecer, o professor está ali, os colegas de escola. O menor tempo que vai ter com ele é de quem? Seu. É verdade ou não é? Pega vocês que têm filhos aí com 16, 17 anos para frente, quanto tempo você passa com o teu filho? Você é o que menos tempo tem com o teu filho. É verdade ou não é? Já observaram isso? Você passa às vezes a hora da janta, de vez em quando do lado dele. A maior parte do tempo ele passa com os outros. Qual que é a dificuldade para um namorado, um namoradinho, um amigo, um conhecido mudar tudo aquilo que você ensinou? Ah, não, pastor, mas é uma história dentro de casa. Faz 15 anos, 20 anos que ele está comigo dentro de casa. É. Mas agora ele passa quanto tempo fora?
Quem está em pé, olha para que não caia. Versículo 19. Posso ler? Meus queridos filhos, eu estou sofrendo por... Isso aí o Paulo dizia. Como uma mulher que tem o quê? Dores de parto. Mas olha o que ele fala agora. E continuarei sofrendo. Olha o Paulo falando. Eu vou continuar nesse sofrimento. Não é? Aquela sensação ali do cuidado. Até que Cristo esteja em quem? Vivendo em vocês. Então Paulo falou assim, enquanto eles não estiverem exatamente salvos, ele falou, a minha preocupação vai continuar. A irmã ali está esperando o bebezinho, né? A preocupação dela é muito grande, eu acredito que ela vai rolar à noite, ela tem medo de machucar, não é assim? Tudo que faz é um cuidado, não é assim? Ah, pastor, mas depois que nascer, aí você fala assim, agora vai ficar bom. Você que pensa. Aí você vai ter todo aquele medo. Será que está bem? Não é? Ela tossiu e agora? Chorou e agora? Aí você fala, agora cresceu, chegou a 3, 4 anos, começou a andar, agora está bom. Pergunta para quem tem uma criança de 3, 4 anos. Você não pode piscar mais. Aí você fala, não, que chegar a 10 anos, 12, está bom. Ih, aí piorou. Conseguiu entender? E quando tiver com 18, ixi, pergunta para quem tem um de 18 dentro de casa. A fase mais tranquila era qual? A do parto. É verdade, ali estava mais seguro. A gente pensa que vai facilitar, não vai. Não é? O Paulo está falando disso. Ele vai complicando. Pastor, se eu levar ele para a igreja, está salvo. Não. Agora você tem medo de dentro da igreja, alguém falar alguma coisa, acontecer alguma coisa. Eu falo para vocês, tem gente que chega para mim e fala, pastor, tem que tomar cuidado com aquele irmão, ele se magoa facilmente. Mas não tem que tomar cuidado, né, irmãos? A gente tem que falar da Bíblia, né? Mas tem gente que fica com medo de alertar. Não fala assim com meu marido, não. Se falar, ele vai se desviar, pastor. Se falar para ela, vai desviar. Se pedir oferta, ele vai desviar. Se falar em dízimo, ele vai desviar. Tem gente que vive com medo, sabia? Outro dia eu trouxe um pastor de fora, mas falou, pastor, não sei se eu levo meu marido ou não. E se o pastor pedir oferta? Mas você viu o medo da pessoa? É que se pedir oferta, ele desvia. Ele já está desviado mesmo. Não, verdade, já está desviado. Concorda comigo? Ele nem ainda se converteu, ainda tem um demônio do amor ao dinheiro na vida dele. Mas a pessoa está com medo, se desvia, não é? Pastor, as irmãs começam a conversar com a esposa, já tem medo. Será que vai acontecer alguma confusão? Chegar em casa e falar que não vai mais vir na igreja? O Paulo falou, continuarei sofrendo até que Cristo esteja. Mas é mentira o que eu estou dizendo? Não é assim? Não tem os que vivem com medo de tudo? Eu levo o meu filho, vai na escolinha. Meu Deus, se mexerem com o filho daquela irmã, não vai querer mais voltar na igreja. Não tem isso? E aí todo mundo desviou por causa da irmã tal, do irmão tal, do pastor tal, do não sei quem tal. Não, irmão, ele desviou porque ele era criança na fé. Ele não amadureceu, então ele era levado por qualquer coisa. Mas aí a gente fala que a pessoa está desviada por causa de alguém. Jesus falou, ninguém arrebata ninguém da minha mão. Só que ela só não vai ser arrebatada da mão dele, porque ela já está vivendo com Cristo. Então, quando ela chegar realmente a Cristo, ninguém mais afasta ela. Pode a igreja desabar, irmão. Pode virar um ninho de gente que não presta. A pessoa continua, eu sou de Jesus. Eu ando com Jesus. Amém? E ela sabe, quando Cristo vier, ela fala, eu sei para onde eu vou. Pode estar todo mundo caminhando para o inferno. Não, eu estou caminhando com quem? Com Jesus. E se você crescer, você vai perceber que vai ser assim. Já vi pastores outro dia dizendo que carnaval é de Deus, e de Deus é quem não vai para o carnaval, quem é contra. Vocês ouviram falar disso, não ouviram? Ou seja, todo mundo que não concorda com o carnaval, que não é de Deus. Foi as palavras do cidadão, numa das entrevistas dele.
Agora, se você não vai para o carnaval, você que não é de Deus. Você entendeu? Então, eu sei para onde eu estou indo. Eu não preciso que alguém me diga algo. O que me faz mudar é isso aqui, ó. É isso aqui que eu sigo. Ninguém me muda a minha cabeça. Ah, não, mas é diferente. Não. Então, tome cuidado. Ó. O Paulo falou, continuarei sofrendo até que Cristo esteja vivendo em vocês. A leitura está bem facinha assim, porque a irmã colocou, o irmão deixou o NTLH, né? Então, por isso que está tão bonzinho assim para ler esse versículo ali. Tá bom? Mas, continuando, Efésios 1,18. Efésios 1,18. Eu gosto dessa passagem. O Paulo compara exatamente a gente. Glória a Deus. Posso ler? Diz assim, ó, peço que Deus... Podemos ler? Vocês falaram podemos, mas tem folhinha rodando aí. Peço que Deus abra a mente para que vejam a luz dele. E conheçam o quê? A esperança para a qual ele vos chamou. E também para que saibam como são o quê? Maravilhosas as bênçãos que ele prometeu a quem? Ao seu povo. O dia que uma pessoa, ela entende, que ela conhece Jesus de verdade, não estou falando quem conhece a igreja, quem conhece o pastor Hércules, amém? Não estou me referindo quem conhece o convívio da igreja, porque, irmãos, convívio da igreja sempre vai ter confusão. Você junta 3 senhoras ali, ixi, é verdade ou não é? Elas começam a conversar, uma fala mal da amiga da outra do nada, que nem conhece. Acabou. Ela já sai dali e liga para outra, ó, aquela não sei o que falou mal de você. Ixi, já começou, já virou uma confusão. É terrível. Ô pastor, mas por que isso acontece? Porque os olhos dela, a mente dela ainda não conhece a esperança daquele que chamou a salvação. E às vezes por causa de uma bobeira eu vou jogar fora a minha salvação. E aí ele diz, ó, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu a quem? Por que você está na igreja? Para você chegar nisso. Você não está na igreja para falar, eu faço parte da igreja da graça. Quando você chegar no céu, não existe uma placa assim, igreja da graça, universal, tal igreja. Não tem isso. Todos pertencem a quem? A Cristo. Então, quando Jesus ele for olhar e te receber, o que vai importar é esse livro aqui, ó. Não é a placa da igreja. Você está entendendo? Outro dia eu perguntei para a irmã, ela foi mal educada, mas eu até entendo o lado dela. Eu falei, a senhora é da igreja da graça. Não, eu falei, sou de Jesus. Eu sirvo Jesus na igreja da graça. É bobeira da parte dela, porque se ela for inteligente, ela sabe exatamente o que eu estou falando, amém? Você não está na igreja para você se preparar para o carnaval do ano que vem. Você está aqui por quê? Por Jesus. Então, às vezes, as pessoas querem mostrar. Mas ela falou uma coisa que é certo. Você não é da igreja da graça, você é de Jesus. Você está congregando na igreja da graça, se preparando aqui para encontrar Cristo. Só que tem gente que fica essa briga de igreja. Não, você é de Jesus. Claro que você tem que escolher sempre uma boa igreja, você tem que fazer parte de uma igreja que ensina a palavra, mas não esquecer, eu sou de quem? De Jesus. E aqui foi a arca que ele escolheu para que você passe durante esse caminho para chegar até lá. Então é aqui que você deve permanecer sim, amém? Mas você não está servindo a igreja, o homem, o Hércules, você não está servindo o prédio, você está servindo a um Cristo. Aquele que tem salvação para você. Então, nada nessa vida pode abalar a tua comunhão que você tem entre você e Cristo. Amém? Então, você tem que manter isso. Ah, mas aí falaram assim, irmãos, pessoas vão falar o que não deve, vão falar de maneira errada. Eu devo ter magoado vocês um monte de vezes com palavras que saem, vou fazer de novo. E eu não vou nem saber o que eu fiz, se falei ou não falei. É verdade ou não é? E você vai fazer a mesma coisa sem nem entender isso. Mas já conseguiu entender como a gente é criança, às vezes, de se importar com bobeira?
Uma criança, um adolescente, tudo que você fala, ele cata aquilo e leva ao extremo. Quando você chega a uma fase da vida, a pessoa fala, você fala, nem prestou atenção. Você fala, nossa, ele não liga, é um bobão, né? Não é um bobão. O que aconteceu com ele? Ele amadureceu. Não é verdade? Ele só amadureceu. Um pouquinho mais à frente, vai lá comigo em Colossenses 4, versículo 12. Colossenses 4, 12. Quando você não entende isso, a tendência para você desanimar, ela é muito grande. Outro dia eu estava conversando com um psicólogo. Ele fez faculdade comigo, ele se formou, eu não, psicologia. E agora ele já está firme com Jesus. E aí a gente estava conversando sobre psicologia. E aí estava falando, ele fez um trabalho de TCC, e nesse trabalho de TCC, ele estava falando que a depressão ela começa com o maior descuido de si mesmo. Quando você não se conhece, não se respeita, você começa a entrar em depressão. Não é? Ele estava falando ali, quando uma pessoa ela se autoabandona, que começa a depressão na vida dela. É um trabalho que ele fez sobre isso aí. Bem interessante, inclusive. E é uma realidade. Por que alguém deixa o caminho de Deus? Porque ela deixa de se importar com a própria salvação. Não é verdade? Quando você deixa de ligar para a tua própria salvação, você vai se abandonando. A depressão é isso. Você se abandonou, você para de dar valor ao que é importante para a tua vida. Aí você não liga mais, aí você vai levando dia após dia, está tudo bem isso, está tudo bem aquilo. Quando você vê, você caiu, não é? Mas como é que vai sair disso? Você vai precisar se voltar para si mesmo, não é? Mas eu sou egoísta. Não estou falando que você tem que ser soberbo. Mas Jesus manda você amar o próximo como a ti. Tem que ser na mesma medida. Você tem que ter um respeito igual por você mesmo. Amém? Se você souber para onde você está indo, qual que é a importância da tua vida, você não vai entrar em depressão. Amém? Uma pessoa que gosta de si mesma, ela não vai entrar em depressão, vai? Não vai. Mas ele fez isso. Tanto faz o que o outro fez. Estou nem aí com o que o outro fez. Amém? Tem que ser assim. Depois eu explico melhor. 4,12, olha o que ele fala. Epáfras, outro que é da igreja de vocês, e é servo de quem? De Cristo Jesus. Também manda saudações. Ele sempre, olha o que ele diz, ele sempre ora com fervor por vocês. E ele pede a Deus que faça com que vocês sejam sempre o quê? Firmes. De que forma? Espiritualmente, maduros e o quê? E prontos para cumprir tudo o que Deus quer. Olha só o que ele falou ali. Para que estejam espiritualmente maduros, ou seja, deixou de ser criança. Consegue colocar para mim a RA um pouquinho? Só para mim fazer aí a leitura. Olha o que ele diz lá nessa parte, ó. Saúda-vos Epáfras, né, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações para que vos conserveis o quê? Perfeitos e plenamente o quê? Convictos em toda a vontade de Deus. Ou seja, ele está dizendo ali que nós precisamos estar plenamente convictos, ou plenamente, ou perfeitos. O que é algo pleno? É algo que amadureceu, que se aperfeiçoou, que ficou completo. Amém? Está pleno, está no máximo dele. E o crente, ele precisa disso. Quando o crente está dessa forma, até quem te trata mal, você vai parar e vai pensar, bom, o diabo está usando ele. Porque você sabe que a tua briga não é com o irmão da igreja, não é com o pastor da igreja, não é com o teu filho. Está confusão, não é com o teu marido. Você briga com o teu marido, mas tem um capeta por detrás que está agindo na vida dele. Você briga com a esposa, mas tem um demônio ali que está de alguma forma manipulando. É verdade ou não é? E por que a gente fica combatendo contra as pessoas? Porque não amadurecemos. Quem entende isso,
a vida dele muda. O dia que você entende que a tua confusão não é com o teu marido, com o teu filho, com a tua esposa, com aquela pessoa, você vai começar a atacar o que impede realmente as coisas de acontecer. E aí a pessoa te trata mal, o que você faz? Você ora por ela. A pessoa entra numa confusão, você abençoa a vida dela. Quando você fizer isso, o que vai acontecer? A vida dela vai ser transformada. O diabo vai catar o que é dele e vai embora. Não adianta. Mas quando a gente tem um bando de gente pirracento, como é que os pirracentos fazem? Pega uma briguinha de moleque, chega em casa, cada um defende para a mãe o seu lado. E vira o quê? Uma confusão até entre adultos. Não é desse jeito? O crente é desse jeito, quando ele não amadureceu. Quando ele amadureceu, é igual Jesus falou para Pedro. Bom, eu tenho que confirmar os meus irmãos. Ah, o irmãozinho falou tal coisa. Ele chega para o outro e fala, não, irmão, é porque ele está mais novo, tal, é assim mesmo, ficou nervoso, tal. Ele apaga o incêndio. Não é verdade? Quando você vê, se resolve. As coisas dão certo. Seja desse jeito. Lembra da história de Moisés? Como que era Moisés? O Moisés estava sempre fazendo isso para Deus, não era? Oh Deus, se o Senhor matar esse povo, vão falar até mal do Senhor. Vai dizer que o Senhor não conseguiu levar eles para a terra prometida. Ah, pastor, ele estava manipulando Deus? Não, ele estava lembrando Deus. Deus, o Senhor é grande. O Senhor é um Deus de milagre. Como que esse milagre não vai existir? De o Senhor ter colocado esse povo na terra. Ah, mas Deus falou, não, mas são um povo duro. Aí Moisés, mais ou menos assim, Deus, mas é aí que o milagre é maior, né? Porque o Senhor levou um povo duro, que não era guiado, foi guiado até o lugar. E aí Deus, então vamos fazer assim. Você vê? Até o coração de Moisés maduro fez com que uma geração toda se salvasse. Você acha que Deus não vai salvar a tua casa, tua família, teu irmãozinho da igreja? Se você tiver a mesma maturidade, eu só preciso estar pleno, crescer, para que isso funcione. Diga graças a Deus. O último versículo, Efésios 4:12. Esse, se você puder, você grifa na tua Bíblia, porque eu acho que é uma base para tudo na vida cristã. 4:12. Amém? Posso ler? Querendo o aperfeiçoamento para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Olha lá. Então precisamos ser aperfeiçoados, né? Para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então tudo que o corpo de Cristo se torna, depende da nossa boa vontade. Amém? Você pega qualquer empregador hoje, qual que é a maior dificuldade para o empregador? Ter um funcionário que corresponde àquela necessidade. É verdade ou não é? Você tem vontade, não, vou contratar alguém. Mas você consegue confiar? Não, não dá, pastor, porque eles não fazem como tinha que ser feito. O que falta na vida deles? Preparação. Dentro da igreja, no caminho de Cristo, é a mesma coisa. Pastor, por que ele está sofrendo? Por que ele está doente? Por que está acontecendo muitas coisas ruins ao mesmo tempo? Não é que não vai acontecer, Deus não blindou ninguém, amém? Deus, ele te sustenta, ele te segura, mas ele não traz imunidade para você, ele te defende, amém? Mas o que ele precisa? Que ele cresça. Quando ele está edificado no corpo de Cristo, olha o que diz depois no 13. Até que todos, cheguemos à unidade da fé, uma comparação, se equipara, né, ao conhecimento do Filho de Deus, o varão o quê? Perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Ou seja, até que você se torne um mini Cristo, não é? Uma réplica, não é? Daquela forma de viver de Cristo. Quando eu falo réplica, não no sentido da falsidade, mas no sentido de ser exatamente da mesma forma que Cristo é. Você não é o Cristo, mas quem olha para você enxerga exatamente a figura de Jesus na tua vida. Amém? Porque você vai fazer o que Cristo faria. Como assim, pastor? Em tudo que eu fizer,
eu vou tentar fazer o mais perto do que Jesus faria no nosso lugar. Amém? Eu não consigo imaginar Jesus se fosse vivendo em comunidade conosco, no meio de uma roda, fazendo fofoca, discutindo, brigando. Consegue imaginar Cristo fazendo isso? Não tem, né? É impossível. Pastor, como é que Jesus seria? Antes de eu terminar a leitura aqui, vai lá em Tito 2, 7 e 8. Olha só como Cristo seria. 7 e 8. Tito 2, 7 e 8. Já era o último versículo, aumentei mais um. Posso ler? Em tudo te dá por exemplo de boas obras. Na doutrina, mostra o quê? Incorrupção. Por que incorrupção? Não saia dela de jeito nenhum. Gravidade e sinceridade. Aí ele continua ainda dizendo mais coisas. Ó. Linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo mal que dizer de nós, não tendo nenhum mal que dizer de nós. Ou seja, ele fala que nós devemos nos tornar o exemplo em tudo, em todas as coisas, até numa linguagem sã, com cuidado, para que o nosso, quando ele fala adversário aqui, não está se referindo necessariamente ao diabo, mas está se referindo às pessoas a qual elas tentam combater você. Está falando do teu filho, teu marido, a tua esposa, aquele que não é convertido ainda. Para que para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Ou seja, qualquer pessoa que esteja combatendo ou contra você, ela não encontre nada que ela possa te condenar. Ah, pastor, falei para o meu filho que ele tem que mudar. Ele, filho, olha para você e fala, mas para ser igual a senhora, mãe, igual o senhor, pai, como é que você vai ganhar essa pessoa? Então não podemos, amém? Não podemos ter o que falar. Quando fazemos isso, nós estamos maduros na fé. Diga graças a Deus. Volta em Efésios, onde está o marcador, no 13. 4, 13. Isso. Até que todos cheguemos à unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus, varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. 14. Para que não sejamos mais o quê? Meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com malícia, astúcia, enganam como? Fraudulentamente. Agora presta atenção que eu vou te falar. Hoje o teu inimigo não é nem só Satanás, o teu inimigo são as doutrinas criadas nesse mundo. Porque se você ficar mirando demônio, macumba, trabalho feito, você vai se perder. Você tem que tomar muito cuidado com pessoas que, de maneira fraudulenta, te enganam. E hoje está cheio de gente assim. Igrejas que o que importa para ele é só tirar você do caminho que você está. Tome cuidado, a internet está cheio disso. É o profeta tal, é o... Como é que eles dizem? O apóstolo tal. Todo mundo agora virou apóstolo, né? Outro dia um falou na internet que ele é apóstolo. Não tem igreja, ele tem internet. O que ele abriu? Uma conta. Apóstolo é aquele que funda alguma coisa, um ministério, um caminho, né, uma doutrina. Esse não. Esse abriu um canal lá na internet e é apóstolo agora. Apóstolo do quê? Da internet. E tem um monte de gente que fica lá, seguindo. Aí ele fala para você, tudo que a tua igreja te ensina de certo, ele fala o contrário. Para quê? Desviar você. Mas daí você fala assim, pastor, ninguém me engana, espera. É só falar o que você gosta hoje, que amanhã você faz o que ele quer. É a verdade. Não é? Não é desse jeito que acontece? Eu não gostava de um monte de coisa. Aí você começa a olhar hoje. Eu nunca gostei muito, talvez vão ficar bravos comigo, pessoas. Eu não gostava muito de gato, que eu cresci com a ideia de um gato que a família colocava. Mas eu já tive gato. Quando eu comecei a conviver com gato, eu comecei a gostar do gato. Primeiro, é claro, aquilo que eu aprendi não era nada daquilo. Mas você aprende a gostar. Amém? Mas se você arrumar um cachorrinho, você aprende a gostar também. Se eu começar todo dia de ver um passarinho, você começa a gostar do passarinho. É verdade ou não é? Nós temos uma tendência a se afeiçoar às coisas. Olha para a pessoa que você se casou.
Você já gostava dele lá no início? Não, pastor, era chato, feio, isso e aquilo. Ele continua sendo tudo isso. Amém? Só que agora você criou o quê? Uma afeição. Agora você defende ele. Não é? É a mesma coisa. Essa é a realidade. Então, eu tenho que tomar cuidado, porque todos nós temos tendência a ser enganados por qualquer vento. Hoje você odeia, amanhã você gosta. Amanhã você está gostando, depois você odeia. Mas se você amadurecer, você vai saber centralizar o que é bom, o que não é, o que é certo, o que não é. Quando eu devo levantar alguém para que ela possa estar de pé. E assim é um cristão maduro. Amém? Não se leva pelo vento do momento, mas ele trabalha para a edificação de Cristo. Isso é dentro do trabalho, isso é dentro da tua casa, em todos os lugares. Amém? O que Cristo faria se fosse eu? Eu vou fazer o que se eu fosse Cristo faria naquele lugar. Amém, igreja? Glória a Deus. Deixa eu fazer uma oração com vocês. Feche os olhinhos, pode ser sentado mesmo. E de olhos fechados, com o coração aberto, faz uma oração para Jesus agora. Talvez em algum momento da tua vida você ficou um pouco abatido, triste com algo. Pastor, algo não deu certo. As coisas não estão fluindo como eu queria. O que eu estou buscando em Deus não está funcionando na minha vida. Às vezes fico chateado com as pessoas, decepcionado. A decepção vem porque a gente ainda é muito criança na fé. Ainda criamos expectativas demais. Mas quando nós crescemos espiritualmente, a única importância que tem que ter nas nossas vidas é Cristo e a salvação que Ele tem para você. O resto Ele vai fazer. As lutas que você passa hoje, elas vão passar, isso é garantido. Aquela dor, aquela enfermidade, ela vai embora. Aquele problema que você está enfrentando, ele vai se resolver. Nos próximos dias, ele vai ser algo passado. Aquela briga com a filha, com o filho, ela vai se resolver, porque Cristo já está trabalhando em tudo isso. E logo você vai perceber que as coisas, elas vão voltar ao normal. Mas a tua salvação, ela não pode correr risco. Então pede para Jesus: Jesus, me faz amadurecer, me faça crescer. Porque a cada degrau, cada luta, cada momento difícil da minha vida que eu tiver que passar, diga para Ele: eu preciso que o Senhor me sustente. Senhor Jesus, tudo vai ser transformado dentro de mim, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus.